nossa aula de hoje será sobre tratamento da informação e ainda um pouco sobre juros simples. Tratamento da informação, nós vamos observar um gráfico, que o nome desse gráfico é gráfico de colunas triplas ou gráfico de múltiplas colunas. Ele é chamado colunas triplas porque em cada região há 3 colunas. Gráfico de múltiplas colunas porque é mais de uma coluna, por isso que é chamado múltiplas colunas. Ao observar qualquer que seja o gráfico, ele tem um título. Então, o título desse gráfico é Distribuição dos recursos hídricos da superfície e da população no Brasil em porcentagem. Aí, se você observar, desse lado aqui, nós temos 0%, 10%, 20% e 80%. Desse outro lado, nós vamos ter o que? As regiões Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Nordeste. Em cima, nós temos um retângulo, que nele nós temos a legenda do gráfico. Recursos hídricos. Então, todas as colunas azul refere-se a recursos hídricos. O que são recursos hídricos? É a água que se encontra no nosso planeta. Superfície é a cor laranja. Então, todas as colunas laranja referem-se à superfície. E a cor cinza refere-se à população, a quantidade de pessoas que tem em cada região. Aí nós temos a região norte, o que é que nós temos aqui? Recursos hídricos, que é a água, 68,50%. A superfície que ela ocupa é 45,30%. E a população, que é a quantidade de pessoas, 6,98%. Região centro-oeste, recursos hídricos, 15,70%. A superfície, 18,80%. A população, 6,41%. Região sul, a bolinha azul, vamos lá na coluna azul. Recursos hídricos, que é a água, região sul ocupa, de água, 6,50%. A superfície, 6,80%. A população, 15,05%. Região sudeste, nós temos recursos hídricos, 6%. A superfície, 10,80%. A população, 42,65%. Região nordeste, recursos hídricos, 3,30%. A superfície, 18,30% e a população, 28,91%. Embaixo do gráfico, nós temos o quê? A fonte de onde foi tirada essas informações para a construção desse gráfico. Agora, nós vamos resolver alguns exemplos referente ao gráfico de colunas triplas ou gráfico de múltiplas colunas. Primeiro exemplo, o que o gráfico representa? Ele mostra em porcentagem a distribuição dos recursos hídricos, da superfície e da população do Brasil nas 5 regiões. Segundo exemplo, que tipo de gráfico é esse? Gráfico de colunas triplas ou gráfico de múltiplas colunas. Terceiro exemplo, que região tem a maior taxa percentual de recursos hídricos no nosso país? Aí você vai voltar ao gráfico e vai procurar olhar, observar qual das colunas que está azul é a maior. Pelo que você observa, na região norte, que possui 68,50%. Quarto exemplo, em qual região há a menor concentração da população? A população é a cor cinza. Então, você vai olhar qual das colunas é menor. Pelo que você observa, a região centro-oeste, que possui 6,41%. Quinto exemplo, indica a região brasileira com a menor superfície. Aí você vai olhar no gráfico, a superfície é a cor laranja. Você vai olhar no gráfico qual a coluna laranja menor. Pelo que você percebe, a região sul, com 6,80%.
Indica a região brasileira com menor recursos hídricos. Recursos hídricos é a cor azul. Você vai olhar no gráfico com a coluna azul que está menor. Pelo que você observa, a região Nordeste, com 3,30%. Indica a região brasileira com a segunda maior concentração de população. Pelo que você observa no gráfico, a população é a cor cinza. A primeira maior concentração está na região Sudeste, com 42,65%. Mas ele não quer saber a primeira, quer saber a segunda. Então, a segunda é Nordeste, com 28,91%. Vamos rever uma situação-problema sobre juros simples. Relembrando a fórmula de juros simples. J é igual a C vezes I vezes T sobre 100. J é igual a juros. C é o capital. I é a taxa, que é sempre dada em porcentagem. T é o tempo, que são os meses, os dias e os anos. Montante. M é igual a C mais J. M montante, C capital e J juro. Mas você só vai calcular o montante quando ele pedir o total que se paga no final do empréstimo, que é o montante, que envolve o capital com os juros. Um exemplo sobre juros simples. Uma pessoa fez uma aplicação de R$ 2.000 a juros simples de 4% ao mês. Quanto receberá de juro em um ano? Pelo que você percebe, quer saber quanto vai receber de juro. Então, J que nós vamos procurar. C é o capital, que é 2.000. Coloca C aqui. I é a taxa, que é 4% ao mês. E T é o tempo, que é um ano. Pelo que você percebe, como o tempo está em ano e a taxa está em meses, você tem que transformar o tempo, que é em ano, em meses. Então, um ano tem 12 meses. Nós vamos pegar 12 vezes 1, que dá igual a 12. Aí, em vez de usar o tempo ano, vai usar 12 meses. A fórmula J é igual a C vezes I vezes T sobre 100. O J que nós vamos procurar, então você repete, é igual. Quanto é o capital? 2.000. Observe que eu coloquei 2.000, não coloquei a vírgula nem os dois zeros, para colocar só no final. Vezes a taxa que é I, 4, vezes o tempo, 12 meses, sobre 100. J repete é igual. 2.000 vezes 4. Você pode pegar apenas 2 vezes 4, 8. E repetir os 3 zeros. Vezes 12 sobre 100. J é igual. Você vai pegar 8.000 vezes 12. Ou então, você pode pegar para ficar mais fácil, mais rápido, 12 vezes 8. E deixa os 3 zeros reservados um pouquinho aí. 8 vezes 2, 16. Coloca 6 e vai 1. 8 vezes 1, 8. Mais 1, 9. 96 e repete os 3 zeros sobre 100. Agora você vai ter 96.000 dividido por 100. Mas nós temos uma fração, temos uma divisão, você pode cancelar o zero. Cancelando o zero de cima com o de baixo, o zero de cima com o de baixo. Aí ficou 960 dividido por 1. 960 dividido por 1 dá 960. Então, a pessoa vai receber de juros durante um ano R$ 960.